Afasta de mim pessoas, situações e sentimentos que não são parte do teu propósito para a minha vida. Obrigado pelo dia que vivi e pelos momentos ao lado da minha família. Que esta noite seja de paz e descanso, e que amanhã eu acorde renovado em tua presença. Abençoa minha casa com fartura e segurança, Senhor. Entrego tudo em tuas mãos, pois confio em ti. Tudo o que tenho vem de ti, Pai. Amém. E se chegou até aqui, deixe seu amém nos comentários.